Bom, existe os eunucos que a gente vê aqui, né, escrito. Eu vou ler esse artigo aqui, eu podia falar, mas eu vou ler aqui. De acordo com o dicionário da Bíblia, ou seja, a versão de Almeida, o eunuco era um homem castrado, né, que servia de guarda das mulheres do seu dono. Está aqui em Esther, capítulo 2, versículo 3. Eram também chamados de eunucos alguns atos fossem na conversa dos reis que fossem castrados ou não. Está em Atos, capítulo 8, do versículo 27. Os eunucos eram oficiais num palácio que trabalhavam em várias atividades, como copeiro-chefe, badeiro-chefe. Está, acho que em Gênesis, capítulo 40, versículo 2. Carmeudeiro, 2 Reis, capítulo 23, versículo 11. O guardador de cama, guarda, está em, acho que, 2 Reis, capítulo 25, versículo 19. E em... pera, acho que aqui é... Tá. Aqui, no caso dos eunucos não castrados, a tradução geralmente usa o termo oficial podifaz. Tem em Gênesis capítulo 37, versículo 36. Por exemplo, tinha sua esposa, mas era chamada de eunuco. Uma vez que no original está aí assim, né? Ishihis, que significa castrar, usando para oficial o eunuco caminhoneiro, dicionário Story. No Novo Testamento aparece o termo é, inoshos, que significa um superintendente numérico mudando a uma palhaça das mulheres, os unitários que sustentam numéricos, esposas que das dependências das mulheres, culpado pelos núcleos. É... Bom, Jesus falou sobre os eunucos, né? Uma passagem aí interessante aí. Após o Senhor Jesus ensinar acerca do casamento e a severidade ao divórcio, os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua esposa, não é necessário casar. Ou seja, não convém casar. Isso está em Mateus capítulo versículo 10. Jesus, porém, respondeu. Yahshua, porém, respondeu: nem todos são os aspectos para se ter discernimento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, a outros que os homens fizeram tais, e a outros que se fizeram eunucas por causa do reino dos céus, que também é reino de Deus, que também é aspecto para se é, quem quer aceitar isso, então aceite. Jesus fala pelo menos de 3 tipos de pessoas eunucas. Eunucos de nascença são pessoas que nasceram com algum defeito físico, o que impede eles de manter relações sexuais. Eunucos que foram feitos assim pelos homens. Esses foram castrados geralmente os que tomavam conta. Aqueles que se fizeram eunucas por causa do reino dos céus. Alguns dizem que Jesus falou dos gays. Mas se tu vê, os gays não são castrados. Né? Tipo, apesar de eles se rejeitarem, gostarem de homens, os gays eles não são castrados. Né? Eles dizem, por exemplo, muitos dizem que Jesus, por exemplo, era castrado, porque Jesus ele não sentia vontade. Não que fosse pecado casar com mulher, claro que não. Né? Isso é bom, mas no caso de Jesus não é uma coisa necessária. E Jesus mesmo, ele sentiu, assim, ele não sentiu vontade de casar. Não, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? E ele é divino. Então, ele sendo divino, nem sendo a imagem de Deus, ele não, né? Logo ele não tinha essa vontade. Mas o fato disso não significa que Jesus era castrado. Até porque os gays não são castrados. Eu pelo menos não vi. Posso estar enganado, mas eu nunca vi os gays a disser que são castrados. Na verdade, é, a não ser que na verdade, tirando assim, hoje em dia, né, você sabe, né, como que é a castração geralmente da forma que nós conhecemos. Tipo, eu não vi assim, pode ter, mas eu nunca vi assim. É porque essa questão de castrar os homens na época era uma questão, né? Hoje em dia não é muito assim, não é muito, como posso dizer, não é muito assim, entendeu? Hoje em dia eu não vejo assim homens dizendo ser castrados. Posso estar enganado, mas eu não vi, tá? Aqueles que se fizeram eunucas por causa do reino de Deus. Aqui são pessoas dedicadas, né? Que não ficam aí casando, enfim. Não que fosse errado, mas enfim.
Verdade ou equilíbrio vai decidir exclusivamente as questões relacionadas ao reino de Deus, mantendo-se castos pelo resto da vida. Está em ver em Coríntios capítulo 1, acho que é o capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. Tá. A castração dos dois primeiros tipos núcleos é física, já que aqueles se tornam núcleos por são fisicamente capazes, mas preferiram consistir com extremos a causa do reino dos céus, a pôr acima o casamento e a virgindade. A consciência acima da vida com Yehoshua e Yeshua Jesus e se situa na linha direita dos seus amigos. Alguns acreditam que os que não se marcam como mulher é porque são virgens. Apocalipse capítulo 14, versículo 4, que se trata de eunucos literais. Contudo, a maioria dos intérpretes entende que essa expressão seja simbólica e espiritual. Um oficial chamado Eber Melech, o tipo eunuco, quando estava na casa do rei Zacarias, intercedeu por Jeremias e, com a ajuda de outros 30 homens, resgatou o profeta quando esse foi jogado numa centena. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Liber-Melech, por meio do profeta Jeremias. Aqui é Jeremias, né? Capítulo 38, versículos 6 ao 13. O núcleo tipo foi livrado das mãos dos levadores, que vieram da Babilônia para tomar Jerusalém. E ele foi livre porque confiou em Deus, no Senhor. Está em Jeremias, capítulo 39, versículo 11 ao 18. Outro eunuco etíope. Muitos depois tem um eunuco etíope que era temente a Deus. Teve uma experiência muito maravilhosa com o Senhor. O anjo disse para o enviado Filipe fosse para o deserto ao sul de Israel, a fim de encontrar um etíope eunuco, alto oficial de Cades, rainha dos etíopes que era dos tesouros. Esse homem estava descendo de Jerusalém, pois tinha subido para adorar, enquanto retornava ali uma passagem de Isaías, Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Os dois eunucos é uma passagem. Não sabemos voltou a mas de alguma forma a palavra de Deus alcançou aquele país e cerca de 600 anos depois outro eunuco tipo oficial da rainha Cadassi estava em Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Os profetas de Isaías capítulo 11, versículo 11, e Sofias capítulo 3, versículo 9 ao 10, profetizavam que havia uma parte do povo de Deus que seria resgatado pelo Messias. Aí Davi, em seus salmos, no 68 ao versículo 31, declara: Príncipe vem do Egito, estirpe corre estender as mãos cheias por Deus. Certamente esses dois homens fizeram parte daqueles que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 12. Bom, a gente tem aqui outro artigo, uma coisa interessante. O eunuco é um homem. O eunuco é um homem castrado que teve os testículos, olha só, e o pênis removido. No sentido figurado, o termo é usado com significado estéril, portanto fraco ou inútil. No Oriente Médio e na China, o eunuco era guarda carregando de guardas. Cada casa reservando as bolas e dos para se tornar eunuco, o homem guardião era escolhido pela sua incapacidade sexual que poderia ser causada por um problema congênito ou por sugestão de castração. Houve um período da história que se fazia castração nos meninos entre 8 a 10 anos para impedir a mudança de voz, se tornar cantores com voz feminina. Castrando é como se esse tipo de cantor, castrarei no plural. Foi só em 1902 que o Papa Leão, no século, proibiu essa prática. Olha só que interessante. No seguinte passagem da Bíblia Sagrada, Jesus fez essa referência a 3 tipos de eunucos, porque há eunucos que nasceram assim e há eunucos que pelos homens foram feitos tais que há outros assim mesmo se fizeram eunucas por causa do reino de Deus, ou seja, né, castrados. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Além, está em Mateus capítulo 19, versículo 12. Além dos eunucos, que são homens castrados, existe 3, né? Além dos eunucos que já nasceram com esse tipo de problema e os que foram casados por outros homens, Jesus fala sobre esse outro tipo de eunuco, seria aquele que praticava para se dedicar exclusivamente à vida religiosa ao reino dos céus. Então é um assunto bem interessante. Então Jesus não fala de gays, né? Até porque a gente vê claramente que, né,
tem sentido também os gays se castrarem, mesmo que eles tenham desejo, né? Aqui Jesus fala, na verdade, de homens num sentido assim, ele fala, né, de ali existe na parábola em Apocalipse 14 que fala, né, das mulheres lá do como posso dizer, que não se contaminaram ali são provavelmente eunucos, que Jesus falou, porque ali são pessoas dedicadas ao ministério. Por exemplo, Jesus, ele não era eunuco, né, mas ele, né, até porque Jesus, né, ele é divino, né, e ele não sentiria de qualquer forma. Então, assim, é lógico que ele não era, mas as pessoas eram. Entendeu? Ali pode estender-se um sentido figurado naquela passagem, mas eu ali falo de pessoas que não se contaminaram com mulheres. Ali não está dizendo que. Ali não está falando que que é pecado que os homens acho que o homem só pode se contaminar com uma mulher só dependendo da mulher, mas depende, né? Não é todas, né? Ali não tá generalizando a mulher. Ali Jesus, por que ele tem homens virgens? É porque é o seguinte, é que existe alguns homens que Deus dedicou. Uns vão poder casar e também dedicar a obra de Deus. Outros somente a obra de Deus. Porque e daí esses aí são também chamados de eunucos. Porque não tiver. Mas não que são castrados mesmo, né? Não é que são castrados mesmo, mas é que eles não têm relações, ou seja, são pessoas solteiras. Tipo, assim, entendeu? Mas os outros eram castrados fisicamente, entendeu? Então a Bíblia. Aí então é um assunto bem interessante. É isso, fique com Deus. Tchau.